Dia, nono ano, tudo bem? Vamos para a nossa página 103 do nosso livro, tudo bem? Vocês já ouviram falar em próclise, ênclise, mesóclise? Eu acho que vocês já ouviram. Já. Ninguém aqui nunca ouviu falar aluga-se uma casa ou então placas aí na rua dizendo aluga-se. E a Bíblia? Quem é que nunca abriu a Bíblia aí? Que tá lá escrito dar-vos-ei. É. E o que isso tem a ver? Isso é a nossa colocação pronominal, tá? Então, o que é a colocação pronominal? Vai determinar a posição em que o pronome oblíquo estará em relação ao verbo, tá? Se o pronome oblíquo tiver antes do verbo, né, pré-verbo, ele é uma próclise. Se ele é colocado no meio do verbo dar-vos-ei, ele é mesóclise. Se ele é colocado depois do verbo, ele é ênclise. Tudo bem? Então, lembra de pré, próclise antes, mesóclise meio e ênclise lembra o que nada, né? Ênclise que é o final. Muito bem. Então, a próclise a gente usa quando as palavras o pronome acaba sendo atraído para antes do verbo, tá? Então a gente tem algumas regrinhas. As regrinhas devem estar para vocês. Eu acredito. Elas estão todas aqui entre a página 103, 104, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho delas. Palavras com sentido negativo. Não, nunca, jamais. Você não fala. Nunca senti-me tão sozinho, né? Então você fala nunca me senti. Então vem antes, é a próclise, ele puxa para antes, né? Depois, advérbio, por exemplo, ontem, amanhã, hoje. Então, por exemplo, fica assim: a criança e o adolescente logo lhes informou sobre os seus direitos. Então sempre acaba puxando o pronome relativo, que, né? Que é o que, cujo, qual, que são os que nós mais usamos. Por exemplo, esse ódio nas redes sociais que lhes faz pensar na intolerância das pessoas. Então, lhe, vem o que, lhe fez, ó, que, pronome relativo, lhe, o pronome oblíquo, fez o verbo, tá? Que mais? Pronome indefinido. Qual que são os pronomes indefinidos? Alguém, ninguém, tudo, pouco, muito. Olha só, quem se conhece acaba respeitando os seus próprios limites. Depois os demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Esse, esta, aquilo, aquele, né? Conhecer a história dos povos, por exemplo, né? Vamos lá. Ajuda a entender os horrores das guerras. Isso nos ensina, né? Isso o que? Os horrores da guerra nos ensina. Quando a gente tem as conjunções que são subordinadas, quais são elas? Quando, que, segundo, sem, embora. Por exemplo, a menina retribui o gesto carinhoso quando a elogiaram, tá? A gente tem quando a gente tem frases exclamativa, interrogativa e optativas. Quanto me é penoso ver o sofrimento dos refugiados. Eu tenho aí uma frase exclamativa. Por exemplo, uma frase interrogativa. Até essa poderia ser: quanto me é penoso ver o sofrimento dos refugiados? Ou quanto lhe é penoso, né? Então a gente tem. Então, e também quando o verbo faz parte de uma locução verbal, por exemplo, de tempo. A ameaça constante contra os ativistas havia nos preocupado. Eu tenho havia aí e nos preocupado. Mas esse é o que a gente menos usa, tá? Então a colocação pronominal, ela tem essas regrinhas, né? Com as palavras com sentido negativo, os advérbios ou as locuções adverbiais, a gente sempre puxa para próclise. A ênclise é o quê? Quando ela é colocada onde? O pronome oblíquo é colocado onde? Depois do verbo,
tá? O pronome oblíquo é depois do verbo. Tem algumas regrinhas? Tem, olha só. Quando o verbo está no início da frase, então vem, eu não me debruço, eu debruço-me. Então, debrucei-me às margens do rio, não me debrucei, não me coloquei. Quando o verbo não está no início da frase, mas tem uma pausa, por exemplo, no final da trilha, vírgula, chega-se uma das vistas mais lindas da montanha, teve uma pausa aí. Quando o verbo está no imperativo, quando é imperativo, aquele que eu dou uma ordem, né? Meninos e meninas, aprontem-se rapidamente, aula presencial. Uhul! Depois, quando o verbo está no gerúndio, lembra do gerúndio? Vamos estar indo fazer. Descemos até a praia, segurando-nos, ando, endo, indo, é o gerúndio, segurando-nos a cabos de aços nas encostas. Quando o verbo também está no infinitivo, aí a gente tem o pronome, e o pronome é, ou, a. Vou dar um exemplo para vocês, olha só. Falamos que o passeio era cansativo, mas também muito interessante, para não desanimá-lo ou desanimá-la. Essa vocês fazem sempre, né? Para não desanimar ele, a gente vai desanimá-lo, né? Desanimar ele é feio, não... Se você fala, para de falar, viu? É muito feio. Vou desanimar ele, eu amo ela. Amo ela, moela é do frango. Eu a amo, tá? E a mesóclise é no meio. Gente, a mesóclise, ela não é tão usada mais no nosso dia a dia, tá? A nossa língua portuguesa, ela deu, nessa reformulada dela, a mesóclise nós usamos somente, assim, algumas coisas de tribunais, linguagem, né, mais de ordem... de fórum, esses processos, né, de processos jurídicas. A nossa Bíblia aqui, mesmo as edições revisadas ainda mantém alguma coisa, tá? Mas ela é erudita, ela é bem importante que a gente sabe, olha só. E é sempre quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Depois, abrir-se-ia um prazo para que se pudesse recorrer nessa sentença. Então, sempre quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá bom? Então, essas são as regrinhas básicas, assim, para o nosso uso de próclise, ênclise e mesóclise. Se a gente for olhar aqui, olha só na página 103. Eu quero que vocês grifem aí, por favor. Lembre-se, os pronomes pessoais oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe, nós e vós, tá? Então, isso aí vocês colocam num post-it. Se a gente estivesse na sala, a gente colocaria na lousa. Isso vocês têm obrigação de saber quais são os pronomes oblíquos, tá? Os pessoais. E aí tem uma observaçãozinha aqui embaixo que eu também quero que vocês grifem. O pronome o, oblíquo da terceira pessoa do singular, também pode ser um pronome demonstrativo neutro. Podem grifar tudo isso, tá? Queria ser sua namorada, mas já que não posso sê-lo, contento-me com sua amizade. Tudo bem? Então eu quero que vocês grifem isso aí. Vamos fazer junto esse exercício aqui de colocação pronominal? Olha só. Releia este trecho do relato oral de Tatiana Tiburcio que você viu no início dessa unidade. E eu sempre tive na cabeça uma coisa assim: para fazer televisão tem que, para fazer uma parada que me respeite, que seja coerente com aquilo que eu sou e digo hoje, tá? Então é uma fala que ela tem ali feito, uma transcrição de fala. E aí, neste trecho, encontre um pronome oblíquo átono da primeira pessoa do singular, me, né? A parada que me respeite. Depois, no trecho onde esse pronome oblíquo está localizado. Tá antes, no meio ou depois? Tá antes, porque, me respeite, que é do verbo respeitar, o me vem antes, tá? Tá adequada a esse tipo de contexto? Está adequada porque é uma transcrição de fala. Mas se é uma transcrição, se é a norma urbana de prestígio, está completamente errado.
como é uma transcrição de fala e é uma transcrição de relato oral, onde a gente mantém todos os vícios de linguagem. Então, neste caso está correto, porém, na nossa fala, na nossa escrita, deve-se respeitar a norma urbana de prestígio. Então, ficaria assim, uma parada que respeitasse-me, né, ou que respeita-me. Tudo bem? Então, só para lembrar, quero que vocês grifem aí o verdinho. A colocação pronominal determina a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação aos seus verbos, tá? Então, antes do verbo próclise, depois do verbo ênclise, no meio do verbo mesóclise. Podem grifar tudo isso aí na página 103. Depois, nós temos a página 104. Eu quero que vocês grifem aí da próclise, tá? Vocês têm que ler todo esse contexto. Aqui a gente não vai ler, porque senão fica uma coisa chata vocês lendo, mas vocês têm que ler e mandar perguntas para ver se vocês têm dúvida, se não tem, tudo bem? A próclise é usada quando o pronome oblíquo no átono é colocado antes do verbo, tá? Então, eu quero que vocês grifem aí. Aqui tem as regrinhas que eu coloquei para vocês. É importantíssimo vocês terem em mente essas regras. Falem essas regras em voz alta. Por exemplo, olha aqui. Palavras com sentido negativo. Nunca me senti tão indignada com a violência do mundo. Criem palavras, criem frases de exemplo para isso. Podem me perguntar se está certo ou não. A ênclise, galera, o que é a ênclise? Quero que vocês grifem aí. É usada quando o pronome oblíquo no átono é colocado depois do verbo, conforme as regras. É importante vocês grifarem e saberem dessas regras. Quando o verbo está no início, principalmente a ênclise, que a gente mais erra. Tá? Nós cometemos mais falhas para produzir a ênclise. E na mesóclise, pode grifar todas as regrinhas de ênclise aí, que ela é top. Então, quando o verbo está no início da frase, quando o verbo está no início da frase, mas é precedido de pausa, quando está no imperativo afirmativo, quando está no gerúndio, e o pronome. Agora, a mesóclise. Grifem aí. É usada quando o pronome oblíquo no átono é colocado no meio do verbo, tá? E aí é importante dizer que é sempre quando o verbo está no futuro do presente. Também grifem esta parte. Verbos com pronomes enclíticos, galera, isso é regra. Essa regra tem que estar no caderno, na cabeça de vocês. Grifem, escrevam essa regra no caderno, falem alto, não levem isso como brincadeira. Ah, não vou fazer, é para eu não estar vendo. Eu posso não estar vendo hoje, mas você vai sentir falta disso amanhã, tá? Então, coloquem aí verbos terminados em R, né? O fazê-lo, fazê-la, recita-nos. Então, coloquem aí todos esses pronomes enclíticos aqui, que é super importante, tá? Depois a gente tem aqui na página 105, olha só, colocação pronominal e norma padrão. Então, eu tenho aqui o H com a Helga, né? Sua excelentíssima, bonita. Então, se o Lucas estivesse lendo, o Lucas falaria mais ou menos assim: "Oh, como você chama isto?" Aí, se ele continuaria lendo, ele falaria assim: "Ai, não tenho um nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras." Aí, o que o Lucas diria? "Me recuso a comer comida anônima." Então, olha só. No primeiro quadro, a comida feita com algumas sobras não agrada o H, certo? Por isso que ele faz ênfase ao pronome isto, tudo bem? Já no segundo quadrinho, ele coloca o emprego do adjetivo anônimo, né? Que se refere a quê? Refeição sem nome, né? E, portanto, ele não vai confiar comer aquele negócio ali. Ah, o trem não tem nem nome, eu vou comer? Eu não vou, não. Então, se a frase estivesse conforme a norma padrão, não ocorreria a próclise, mas ênclise, né? Me recuso a comer. Na norma padrão ficaria recuso-me a comer. Tudo bem? É isso que ele está falando. Olha outra aqui, a cena 1 e cena 2. Então, Lucas lendo novamente. "Amor, o Zezinho estava na praia, encontrei ele tomando uma água de coco." E aí ele falaria: "Oh, mãe, a Bia terminou a lição de casa, ajudei ela nas atividades de geografia." Bom, então o que a gente tem aqui? Grifem, por favor. Nas frases, o pronome ele e ela não se referem ao sujeito da ação,
mas ao complemento dos verbos encontrei e ajudei. Pela norma padrão, não seriam usados esses pronomes pessoais do caso reto na terceira pessoa do singular, mas o pronome oblíquo, encontrei-a, ajudei-a, tá? Aquilo que eu falei, amo ela. Amo ela, amo ela. Ah, eu vi ela ontem, vi ela é um lugar pequenininho, assim, apertadinho que a gente passa. Eu a vi, tá? E aí eu quero que vocês grifem também o acontece na língua. Atualmente, a mesóclise está praticamente extinta. Depois a gente anda mais um pedacinho. Sobrevivendo apenas áreas jurídicas, leis, petições, sentenças. No português contemporâneo, a mesóclise foi substituída pela próclise. O vendedor nos solicitará uma visita, ao invés de dizer o vendedor solicitar-nos-á uma visita, tá? Então, grifem tudo isso aí que eu falei para vocês, tá certo? E aí, para não perder o costume, mapa mental. Então, nossa atividade de hoje é vocês lerem todas essas páginas e fazer o mapa mental da colocação pronominal, tá? Próclise, ênclise e mesóclise da página 106. Certo? Espero que vocês tenham dúvidas e vocês me procurem. Estou aqui para vocês e não vejo a hora da gente estar na sala de aula fazendo todos aqueles nossos projetos e as nossas extensões de aula, que são muito legais e importantes para esse período, tá? Mas eu tô por aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, só chamar. Um beijo, gente!